Olá, pessoal do Instagram, tudo bem? Nós já estamos ao vivo aqui. Hoje nós vamos bater um papo sobre saúde mental em época de pandemia. Josi já entrou aqui, na nossa live. Muito obrigada, viu, Josi? Boa noite. Vamos ver aqui, nós estamos no Facebook hoje e no Instagram também ao mesmo tempo. Então vai ser um bate-papo, como a gente fez semana passada, né? Semana passada a gente falou sobre. A gente fez bastante considerações aqui sobre esse vírus, por que ele é altamente contagioso, a gente falou da diferença de um vírus para uma bactéria, o que tem de diferente nesse vírus que tem causado tantos danos aí à vida, né? E hoje nós vamos continuar, na verdade, esse bate-papo, mas falando sobre, dando enfoque na saúde mental. O que a gente precisa fazer em época de pandemia para cuidar da nossa saúde mental, para manter a nossa saúde mental, que é algo muito importante, vem junto com a saúde física, é algo muito importante para a gente saber lidar com tudo isso, né? Então, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Cíntia, psicopedagoga, neuropsicopedagoga da equipe Cognitivamente. Eu sou o Dr. Fernando, né? Médico psiquiatra, formado também em clínica médica e medicina de urgência e especialista pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Boa noite, o Mota, que já está com a gente aqui no Facebook. Obrigada, Mota. Josi perguntou assim: minha saúde mental está péssima com essa quarentena. É isso que nós vamos falar disso, tá bom, Josi? Mas se você tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta aí pra gente. A gente está aqui para isso, para fazer esse bate-papo realmente. Mas antes da gente começar, eu gostaria de dizer para vocês que todas as informações que nós vamos passar aqui, tanto na live anterior, como nessa live, como informações em todos os nossos materiais, que nós temos também um material de prevenção, com medidas preventivas da Covid-19, todos os materiais nós buscamos recursos reconhecidos. Nós buscamos por recursos que têm um valor que tem um valor assim verdadeiro mesmo, que possa contribuir verdadeiramente para a sociedade, tá Na bom? verdade, tudo que vai ser falado aqui tem embasamento científico. Não foi uma coisa assim, peguei na revista, peguei, sabe? Não, foi pegar. Na outra live, tá? Anderson, obrigada aqui no Facebook. Kelly, obrigada, Kelly, pela sua participação. Olha só, então antes da gente dar continuidade, a gente precisa responder a pergunta do Boni, que foi o seguinte, na live anterior. Os sintomas são parecidos, os sintomas da Covid-19 são parecidos com os de uma gripe comum? Bom, eu vou te responder da seguinte forma: infelizmente são, porque se ela tivesse um diferencial muito grande nos sintomas iniciais, seria mais fácil do médico diagnosticar inicialmente, logo nos primeiros momentos dela ali. Talvez aí com as medidas mais assim de suporte, né, seria uma evolução melhor do paciente. O que acontece em alguns casos, mas não em todos, uma percentual até assim, né, vamos botar aí por volta de 57% de casos vai acontecer isso, tá? A pessoa não vai conseguir, vai começar o primeiro sintoma com a dificuldade de sentir cheiro ou sentir gosto, influenciado por esse cheiro. Mas isso é um sintoma, assim, muito pequeno, muito peculiar, de uma minoria aí, de 57% dos casos, que pode acontecer outras gripes também. Então, na verdade, os sintomas deles são idênticos, sim, como toda gripe, como toda gripe viral. Dor no corpo, mialgia, febre, né? Vai começar a febre baixa, que vai subir, não vai passar dos seus 39 graus aí, né? Então, vai ser uma de característica da bactéria, que você vai para 40 graus quase, paciente, né? Mas é a característica dela, né? A identidade dela é parecida com a da influenza, que é o que a gente tem mais no mercado aí, ou mesmo o próprio HN1, HN2, né? O HN3 nós temos hoje no mercado aí também. Muito bem. E nós temos também uma pergunta da dona Eliana, que foi na live anterior, e essa pergunta encaixa aqui na nossa live de hoje. Ela disse o seguinte, que ela está com o marido em casa, o marido também já tem alguns problemas de saúde, ela também hipertensa, está com os dois netos em casa, e está bem complicado, está bem estressante
para todo mundo essa situação, né? Então, hoje nós vamos falar bastante coisa de como vocês podem ajudar a manter esse equilíbrio, essa saúde mental, e no final também algumas dicas importantes de como fazer para acontecer tudo isso, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Nessa situação que a gente está vivendo, uma situação única, uma situação que há muito tempo não se via, né? Principalmente uma situação que pegou o mundo inteiro de surpresa, vamos dizer assim, porque começou em dezembro lá na China e vem se espalhando pelo mundo inteiro. Então, como que o nosso cérebro reage? Como que nós reagimos diante de toda essa dificuldade, diante de toda essa situação? Nós precisamos buscar saídas, né? Então, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, se tiver pergunta, pode fazer a pergunta que eu tô aqui, tá bom? Disposta aqui para ler e para nós dois juntos responder da melhor maneira, tá bom? Então, vamos lá. Como será que o isolamento social, e nós temos duas, na verdade, nós temos uma situação, que é a situação de pandemia, que já não nos traz algo bom, né? Porque é uma coisa que nós não temos controle, nós não sabemos do futuro, nós não conseguimos controlar o futuro, nós não conseguimos nem prever o futuro nessa situação, e através dessa pandemia nós temos a consequência que é o isolamento, que é a única forma, não tem vacina, não tem remédio, é a única forma de nós evitarmos que essa doença se propague, não é? Então, nós temos duas situações aí. Nós vamos ver agora como que essas situações podem influenciar e vão influenciar na saúde mental das pessoas. Bom, gente, o Brasil é um país que nunca passou por uma catástrofe dessa dimensão. Ele, tradicionalmente, é um país que sempre foi estável, a gente nunca teve terremoto, a gente nunca teve situações de nevada, nada disso aqui, né? Sempre foi um país que a gente nunca passou uma situação catastrófica. Talvez essa é a primeira vez que nós estamos passando, né, para essa geração que está aí. Nós tivemos períodos assim, de pandemias aqui no nosso Brasil, que foi a gripe espanhola, começou em 1918, mas essa geração já se foi. A geração que está hoje vivendo nunca viu isso na vida. O que isso impacta numa pessoa? A pessoa hoje ela vê uma situação fora da casa dela, que é o perigo da doença, e outra situação dentro da casa dela, que é ficar fechado e ter a sua liberdade, né, retirada. Não porque a autoridade, alguém prendeu ela, mas sim porque se ela sai, ela pode ser um vetor para trazer para a família essa doença, né, que é o coronavírus, né, ou ela mesma pode adquirir no ambiente externo. Então, a única forma de prevenção que a gente tem aí é o isolamento social, para a gente acabar com essa pandemia, né? Quer dizer, a gente conseguir isolar as pessoas em casa de forma que um transmita para o outro e dessa forma o vírus se extinguir no meio da população. Porém, né, isso traz impactos assim muito grandes do lado psicológico, né? Nosso capital, né? Nosso capital psicológico. Na verdade, o que seria esse capital psicológico? Seria a nossa capacidade cognitiva, emocional, né? E o nosso repertório que nós temos para enfrentar essa situação. Aqui nós aprendemos na nossa vida, desde que nós desenvolvimento nosso infantil, tudo, para enfrentar situações para que isso não se torne um estresse na nossa vida. Isso impacta de uma forma negativa, porque no momento que a gente começa a perceber que nós estamos dentro de casa, estamos com a mão amarrada, não podemos fazer nada, só temos que aguardar passar essa pandemia, vai vir os problemas financeiros, né? Infelizmente, né? Vai haver uma estabilidade dentro do lar, porque a gente está acostumado a já ter aquela rotina, essa rotina vai mudar, quer dizer, vai haver uma nova rotina, todas as pessoas vão estar na mesma casa, num ambiente fechado, que vai ficar todo mundo junto ali. Então, isso vai gerar um estresse. O que nós temos que fazer para combater esse estresse? Né? Não deixar que esse estresse intervenha tanto na nossa vida, né? Alocar, né, a nossa capacidade mental, a nossa capacidade psíquica, né? E coisas que não focar sobre as questões do estresse. Alocar, sim, sobre as questões de estresse que são importantes. Né? Nós precisamos, né, saber como é que nós vamos ser antes, agora, aqui na nossa casa, financeiramente, falando, né? Ou até mesmo na questão de prevenção de saúde para nossos filhos, para nossa família, para nós mesmos, né? Mas alocar isso de uma forma a criar uma rotina dentro de casa, cuja não deixe que seja dominada pelo pavor da doença, pelo pavor de uma dificuldade financeira,
né? Ou até mesmo pelas discussões que possam acontecer dentro do lar por estar convivendo 24 horas, a família de uma forma unida, né? Então, assim, essa união forçada, né? Não uma união que a gente queira, né? Uma união que a gente não tem uma liberdade. Então, o que a gente tem que alocar, né? Alocar em coisas boas, tentar procurar criar uma rotina de casa, né? Não quebrar a rotina, né? Não ficar se estressando com as crianças, não ficar se estressando um com o outro, criar uma linha de pensamento diferente. Vamos olhar para as coisas positivas, né, que nós temos. Vamos tentar aproveitar esse momento, não para ficar estressando com os problemas. Os problemas vão ser resolvidos, nós vamos sentar e conversar e resolver, mas resolver de forma sensata, porque o estresse vai vir, né? Vai haver sim um aumento da população, né? A gente sabe disso, né? Dos problemas relacionados ao estado do humor, como a depressão, como a ansiedade e como o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que futuramente vão começar a surgir. Porém, temos como evitar isso, né? Criando uma rotina dentro de casa. Por exemplo, se eu levanto de manhã, 10 horas da manhã, não. Eu levantava para o trabalho às 7 horas da manhã. Então, vou levantar às 7 horas da manhã. Nós vamos combinar dentro de casa uma rotina com nossos filhos. Vamos combinar dentro de casa uma rotina com a minha esposa, né? Ou ela vai combinar comigo, né? Talvez seja. E vamos entrar no bom senso para que a gente possa, junto, não estressar. Porque o estresse é o descontrole. Se houver descontrole, aí realmente o impacto psiquiátrico, o impacto psíquico sobre nós vai ser totalmente negativo, né? Então a gente tem que trabalhar bem essa questão psicológica, até mesmo em função de não criar esse descontrole que pode culminar, né, na depressão, pode culminar nos transtornos de ansiedade, que é o pânico, né? Pode culminar em situações, né, até mesmo de transtorno de estresse pós-traumático, que posteriormente são situações crônicas, que a gente vai ter que conviver com elas o resto da vida. Então, assim, nós temos que trabalhar bem essa questão no foco emocional, focar no emocional, nas coisas que são organizacionais, fazer uma organização dentro da casa, de forma que não permita que esse estresse faça nós perdermos o controle da nossa casa, né, e sobre nós mesmos. Nós temos uma pergunta, mas no final nós vamos ter as dicas para vocês mais listadas, tá bom? Nós temos uma pergunta de uma pessoa aqui do Instagram. Ela está perguntando assim: boa noite. Eu sou enfermeira, não tenho como ficar em casa. Claro que tenho muito medo de trazer essa doença para casa. Tem alguma dica para não ter tanto medo e estresse? Bom, aí eu vou, depois você me deixa o nome, eu vou te passar até, inclusive, um vídeo que está sendo feito pelos profissionais de saúde, tá? Pela Associação Brasileira de Psiquiatria, sobre essa questão do controle do estresse, do que o profissional de saúde tem que ter. Realmente, a gente, nós, né, médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e outros também profissionais correlatos que estamos expostos, né, nós temos que alocar nosso capital, sim, né, nosso capital emocional ou nosso capital psíquico, né, no sentido de que, né, no sentido de que nós tenhamos um tempo para nós mesmos, né, e que nós mesmos podemos ter um tempo para nós mesmos refletirmos sobre a doença, sobre os riscos que ela nos traz, sim, mas de forma positiva, né? Pensando que cada caso que a gente salva lá no hospital, ele vai ser positivo para nós, trazendo as coisas boas, não procurando os pensamentos ruins. Ah, morreu, morreu, morreu. Não, vamos pensar assim: aquele que eu salvei, aquele que eu salvei, aquele outro que eu salvei, né? Se a gente começar a desviar nossos pensamentos de uma forma positiva, isso está comprovado, inclusive, por um estudo muito interessante até, né? Que foi feito na China, esse estudo, né? Que os médicos que trabalharam na região mais atingida da China, aqueles que tinham, não os médicos, somente os profissionais de saúde, vou colocar de uma forma geral, porque foi feito nos profissionais de saúde no geral, né? Nas enfermeiras também, nos auxiliares de enfermagem também, né? Aqueles que tinham uma capacidade de ver o estresse, desviando as coisas de forma positiva, não vendo elas de forma tão negativa, aproveitando cada momento de cada paciente que ele salvava, não aquele que ele perdia, eles não adquiriram a doença. Eles tiveram uma dificuldade, eles adquiriram alguns sim, mas com menor intensidade do que aqueles que vinham de uma forma negativa. Então, a questão é, nós profissionais de saúde, temos que ver os momentos positivos, não os momentos negativos, né? E isso vai ajudar muito a reduzir o estresse. Isso nós vamos ver que a crise daquela senhorinha que saiu com 95 anos do dia lá na Itália, Aqui no Brasil também, né? Então, no Brasil nós tivemos também. Isso daí ajuda, se a gente focar nisso,
e pensar nisso como uma esperança. Mas se desviar o pensamento para aquele que morreu, aquele outro que morreu, realmente, nós vamos afundar. Então, eu vou dar essa dica para você. Olhe positivo, faça que nem eu, olhe positivo. Você mantém o sorriso no rosto, sorrir faz bem, autoestima alta, sobe a imunidade. Queira não queira, está comprovado, autoestima baixa, cai a imunidade. É fácil explicar. Os leucócitos desviam para a periferia sanguínea, quer dizer, vai para as paredes dos vasos, eles não ficam circulando no centro. Então, quer dizer que isso é o que leva à queda imunitária na autoestima baixa. Então, mantenha a autoestima alta, focando naquilo, sucesso que você teve como profissional, como eu também foco com os meus pacientes, tá? Eu espero ter respondido essa pergunta. Eu acho que foi bem legal. Elisângela, boa noite, entrou aí na nossa live. Aqui também no Facebook, Poliana, boa noite. Elaine, boa noite, obrigada, tá? Ó, a Poliana tá perguntando, a vacina da gripe H1N1, ela ajuda a proteger? Ajuda. Isso é uma coisa que nós sabemos e estamos pedindo que as pessoas tomem a vacina, né, dentro do possível que o Estado consiga fornecer, porque, infelizmente, no Brasil existe uma grande dificuldade de fornecer para a população em geral, porque os vírus, na verdade, eles são capsídeos, né? Capsídeos, quer dizer, tem uma cadeia de DNA revestida numa cadeia de proteína, né, e de uma forma ou de outra eles se identificam um pouco com o HN1, né, ou com as formas de HN1 que a gente tem. Se de uma forma ou de outra ela vai proteger você, né? Você pode minimizar, inclusive, o impacto se você tomar ela. Isso já está comprovado cientificamente, tá? Isso aí já tem muito trabalho mostrando, né? Tanto que o governo, o próprio Ministério da Saúde, inicialmente acelerou a vacinação no Brasil, quando já começou a questão do HN1, mas acelerou dentro das faixas etárias que conseguiram produzir vacina, né? A gente sabe que, infelizmente, esse déficit é complicado para o nosso país. A população inteira deveria ser vacinada, porque isso minimizaria o impacto do coronavírus, porque a característica dele é muito parecida com a estrutura viral dos demais vírus. Muito bem. Nós temos também uma pergunta da Elaine. Quais tipos de atividades podemos fazer com pessoas de mais idade que sofrem com depressão? Essa pergunta é interessante, porque, na verdade, aí as pessoas idosas são as que têm impacto mais negativo, né? Trabalha com eles de forma positiva. Um exemplo que eu vou dar para você, bem positivo, né? Podemos, né, tentar envolver aquelas pessoas idosas em coisas que às vezes a gente está em casa, né? Não vai ter tempo agora, né, para ficar em casa, né? Então, envolver elas nas atividades que a gente sabe que elas gostam. Por exemplo, vamos supor que minha mãe goste de fazer algo de família, né? Vamos montar um algo de família, então, ela vai reunir as fotos, vamos dar para ela uma atividade para fazer psíquica, né? Então, ela vai montar esse álbum, vai juntar, vai contar as histórias, tudo, e vamos botar isso aqui como trabalho mesmo, dentro de casa para ela, mas um trabalho saudável, né? Botar para trabalhar, gente, pelo amor de Deus, né? Trabalho saudável, para trabalhar a cabeça dela, né? Atividades físicas que ela tem a condição de fazer, mesmo que sejam pequenas, caminhadas dentro da própria casa, isso ajuda muito no estresse da pessoa de terceira idade, né? Mas o que mais importante tem é valorizar a pessoa de terceira idade. Se você conseguir fazer isso, fazendo que ela seja assim, ela te auxilie, né, dentro da sua casa, você já vai estar conseguindo fazer o que tem de melhor. Por exemplo, mãe, como é que eu faço esse prato aqui? Apesar de eu saber fazer, a senhora podia dar uma ajuda para mim para ficar melhor, né? Já que nós estamos em casa, filho, olha, é assim que faz. Pai, como é que eu resolvo esse problema aqui? Eu estou com ele para resolver depois que passar a pandemia, né? Ele vai ficar contente de dar o palpite, né? Então, assim, dentro, claro, das limitações de cada um, a gente sabe que a gente vai estar falando aqui daquele idoso que tem uma capacidade cognitiva. Aqueles idosos que não têm capacidade cognitiva de compreensão e atenção, que seria a doença de Alzheimer e as doenças degenerativas do sistema nervoso central, as atividades são um pouquinho totalmente diferentes, tá? Isso aqui nós estamos falando daquele idoso que tem capacidade cognitiva. Inserir ele na participação, fazer ele participar da nossa vida, para que ele se sinta importante também. E, na verdade, são, né? Porque eles têm uma experiência bem maior que a gente, né? Muitas vezes a gente está no caminho errado e eles que vão acertar o caminho da gente. Olha só, o pessoal do Instagram tá falando aqui que a internet está travando. E olha o que nós estamos fazendo hoje em outro lugar para melhorar para vocês aí a transmissão, tá bom? Peço desculpa de qualquer coisa, mas esse vídeo no Instagram vai ficar por 24 horas, porque é permitido só 24 horas. E no Facebook nós vamos deixar na nossa página, tá bom? Gente, depois nós vamos compartilhar no YouTube também. Na próxima live não vai ter problema de travar,
porque nós vamos estar com uma internet bem mais rápida. Aí não vou entrar na questão técnica que eu vou estar usando, mas está um pouquinho atrasado para chegar para mim, mas ela deve chegar nessa semana, né? A enfermeira que fez a pergunta, a Su, ela falou que quer os vídeos, sim, quer a indicação, então ela até deixou ali um contato, a gente vai mandar por direct, tá bom? Su, o vídeo são que ele 6 comentou. vídeos, eu vou aconselhar, né, são do Dr. Antônio Geraldo, são feitos junto ao Ministério da Saúde, né, foram feitos no Ministério da Saúde, né, na gestão passada, né, do antecessor do atual ministro da Saúde, são muito bons, né, foram feitos já mesmo para profissionais de saúde mesmo. Olha, você vai assistir os 6 vídeos, não são vídeos compridos, cada vídeo tem em média aí de 5 minutos, mas, olha, muito bem estruturado. Então, Geraldo é o nosso presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e presidente da APAL, né, Associação Americana de Psiquiatria, né. Pessoal, olha só, o que as pessoas também muito perguntam é o seguinte, sobre os transtornos psiquiátricos, como será o impacto para as pessoas que já têm algum transtorno psiquiátrico, como será o impacto de tudo isso na saúde mental dessas pessoas? É claro que vai ser pior, né? Uma pessoa que já tem um transtorno psiquiátrico, a hora que ela vai desembarcar com estresse, ela vai ter infelizmente, ela vai caminhar para uma piora, mas tudo depende de como é que a gente conduz a coisa, né? A gente fala, se uma pessoa tem um transtorno de ansiedade, vamos tentar levar as coisas para o lado positivo, desviar o pensamento da ansiedade e vamos tentar enxergar as coisas positivas, captar ela, mas nós temos uma previsão que isso vai piorar, realmente piora, né? Isso independente aí, até mesmo dos casos mais graves que a gente tem, como os transtornos, né, mais severos, como o transtorno bipolar, tudo isso vai gerar um impacto negativo sobre essa pessoa. Muito negativo mesmo. Daí a necessidade dessa pessoa ter um apoio, um suporte, seja de amigo, seja de família. Esse suporte, gente, de amigo, de família que eu estou falando, não é ficar indo na casa, não. Né? Hoje a gente tem a internet, tem as formas de comunicação, como o Skype, temos os Hangout, temos várias formas de comunicação que a gente pode conversar e usar essa tecnologia para conversar com as pessoas, da nossa família, nossos amigos que têm problema psiquiátrico, para aliviar essa carga de estresse dele. Ele vai precisar do nosso apoio. E o melhor apoio que ele tem é um apoio humano. É um apoio nós chegarmos e conversarmos humanamente. Sentir a angústia dele, ajudar ele na angústia deles. Né? Porque, de uma forma ou de outra, nós temos a nossa, mas nós estamos bem. Mas, mesmo assim, se a gente largar, nós ficamos mal, né? Então, assim, né? Essa rede de apoio, ela tem que existir, né? Isso é muito colocado também entre os profissionais de saúde, né? A gente cria rede de apoio em WhatsApp, né? Pô, se eu estou me sentindo meio para baixo, mas não tem depressão que seja meio para baixo, eu entro em contato com outro colega ali, boto lá no grupo, né, da minha equipe de saúde lá, né, e ali nós vamos conversando, a gente vai conseguindo erguer a autoestima. Mas colocando para o paciente mesmo, para o paciente que tem um problema de ansiedade ou outros problemas mais sérios na psiquiatria. É necessário esse apoio, sim, por parte dos amigos, por parte da família. Esse apoio, se for por parte de pessoas que não convivem na mesma casa, seja dado via online, aproveitando da tecnologia que hoje nós temos, o WhatsApp, eu citei, né, o Skype, né, que eu gosto muito do Hangout também, né, então, assim, esse é o momento de nós apoiarmos um ao outro, mas que eles têm uma tendência piora muito grande, tem. O Anderson, aqui no nosso canal aqui no Facebook, está perguntando assim, como podemos amenizar os sintomas do estresse nesse período de isolamento do coronavírus? E a Duda, que entrou aqui também no Instagram, está dizendo para aumentar o volume. Deixa eu ver aqui, Duda, se... Aqui, eu acho que vai melhorar agora, tá? Mas qualquer coisa... Só um minutinho. Vou chegar mais perto aqui também para ajudar, tá bom? Pessoal, se não tiver o som aí adequado para vocês, tá? Vocês me falam, por favor. Eu aumentei o volume pessoal aqui do Instagram, tá? Mas vamos responder então a pergunta do Anderson aqui no nosso canal do Facebook. A pergunta então é o seguinte: como podemos amenizar os sintomas do estresse nesse período de isolamento do coronavírus? Anderson, primeiro, eu já falei lá no começo, né? Eu vou repetir aqui, eu acho que muita gente não viu e ainda não escutou isso, mas vou até publicar isso aí, que eu acho que isso é super legal a gente saber como é que funciona o nosso capital, né? Nosso capital psíquico, né? Ele é embasado em 3 coisas, né? Em três pilares, né? Cognição, emoção
e a nossa vivência, nossa vida, com outros estresses que nós tivemos, né? Nós temos que alocar esse capital de uma forma que, dentro da nossa casa, naquilo que é importante, né? Naquilo que seria importante, manter a harmonia do lar, manter um bom contato, olhar para as coisas de forma positiva, evitar de ficar na frente da televisão, vendo aqueles programas sensacionalistas, sabe? Aqueles que ficam falando o dia inteiro, morreu não sei quem, morreu 2.000, morreu 3.000, 4.000. Gente, a gente quer informação de fonte segura, né? Tem as fontes do Ministério da Saúde, né? Tem outras fontes seguras que a gente pode conseguir informação, mas não ficar 24 horas por dia, não. Vamos ver a informação? Vamos ver um período máximo de 1 hora por dia, né? Não o dia todo, né? Senão isso aí você vai estar alocando o seu capital, o seu capital, né, psíquico, né, todinho em cima disso, né? Sempre na doença. Então desvia esse capital psíquico seu, né, de comportamento, de cognição, de emoção, para coisas boas, né? Para quê? Né? Para tentar uma harmonia no lar, para criar uma rotina, porque não é porque eu não estou trabalhando, né? No caso eu estou, né? Mas a pessoa que não está trabalhando, né? Ela não vai ter uma rotina, ela tem que ter uma rotina, né? Levantar cedo, ter horário para almoçar, ter horário para fazer o seu exercício, ter horário para estudar. Se você trabalha em home office, vai ter horário para você fazer seu trabalho de home office, mas estabelecer esses horários. Isso vai te ajudar bastante também, né? Horário para dormir. Não é porque nós estamos também em casa, não vamos ficar dormindo 3 horas da manhã. Vamos começar a dormir como a gente, no horário que a gente trabalha. 10 horas está na cama e vamos começar no outro dia, né? Não quebrar a rotina nossa, do nosso ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? É o ciclo nosso, que nós temos entre acordar, dormir e vivenciar o dia, né? Esse é o ciclo circadiano nosso, né? Ele é controlado aí por uma cadeia chamada cortisol, que eu não vou explicar aqui, que senão precisaria muito tempo. E a gente fala muito de dormir pouco, já que você falou de dormir, de sono, mas também eu tenho o dormir muito, né? Que o dormir muito também não é saudável. O dormir muito é um sinal de alerta que nós temos muito grande para a depressão. A depressão atípica, o primeiro sintoma que ela tem é a hipersônia. A pessoa tem sono o dia inteiro, né? Então, dormir muito pode ser um sinal de alerta para a depressão. Se a gente tiver com essa hipersônia que a gente não controla, né, que é dormir o dia inteiro, né, realmente eu acho que é hora de você, né, dar um grito de socorro para um profissional de saúde. Muito bem, aqui a Poliana está falando, ótima live, obrigada, viu, Poliana, pela sua participação, de todo mundo aí. Se vocês tiverem perguntas, ainda dá tempo, tá bom? Pessoal aqui no Instagram também, muito obrigada. Melhorou a transmissão, Duda? Qualquer coisa, manda aqui pra gente, tá? Então, vamos lá. Outra pergunta que eu elenquei aqui, que as pessoas também costumam nos perguntar, é o seguinte: quais, então, as dicas, apesar que já foi falado bastante disso, mas quais são as dicas para manter e para cuidar da nossa saúde mental nessa época de pandemia? A primeira coisa que você deve pensar, alocar esse capital seu mental em coisas boas, não em coisas negativas. A pandemia está lá fora, está causando danos, existem previsões do Ministério da Saúde. Não vamos ficar alocando essas previsões. Não somos nós, os técnicos do Ministério da Saúde, que vamos virar esse jogo, né? Vai virar esse jogo, a participação de cada um de nós nesse jogo vai perder um pouquinho, como tudo em biologia, né? Do comportamento também do vírus, né? Pode ser que a gente saia desse quadro em 2 meses, 1 mês, é muito difícil. Então, assim, vamos alocar esse capital emocional de casa em coisas boas, né? Olhar as pequenas vitórias, aquelas pessoas que conseguiram sair viva de uma UTI, né? Aquelas pessoas idosas, jovens conseguiram sair, né? Quando sai o noticiário, né? Não ficar preso a notícia 24 horas por dia, tentar conversar mais, tentar ter uma harmonia familiar, né? Trocar as nossas angústias, nossos sentimentos, né? De medo, né? Até de ódio que a gente tem nessa pandemia, trocar essas através de conversas com quem, né? Com a nossa família, se não possível com a nossa família, com nossos amigos, através das redes sociais. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer isso por vídeo, através do WhatsApp, através dos Skype, tentar criar um ambiente agradável dentro da sua casa, né? Tentar criar, por isso que a gente bate muito na questão da rotina, né? Se a gente tem uma rotina estabelecida, horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, horário para jantar, horário para trabalhar, horário para divertir, horário para si mesmo pensar e refletir sobre a vida, o que vai ser hoje, o que vai ser depois. Porque depois também nós teremos que reconstruir esse país. E não vai ser uma tarefa fácil também. Bom, o vírus vai embora, mas vai deixar as consequências econômicas, as consequências dos entes que a gente perdeu, os amigos que a gente perdeu,
que não vai ser nada fácil para a gente reconstruir. Mas alocar nesse momento, deixar essa aí para um segundo plano e alocar no primeiro plano. Qual que é? A nossa sobrevivência, a sobrevivência daqueles entes queridos nossos. Uma rede de apoio, né? Um grupo WhatsApp, que a gente possa trocar nossas angústias, conversarmos com eles, né? Um e outro, né? Nada melhor que uma interação social, mas preste atenção na interação social, hein? Sempre através da tecnologia, né? Usando essa tecnologia que nós temos, né? Não ir na casa do pro outro, que nós vamos estar levando o vírus de um para outro, né? A gente não sabe quem que é o assintomático aqui, né? Então, por isso, a gente deve fazer isso, né? Mas principalmente mantendo a harmonia dentro do lar. Se você quebrar essa harmonia, realmente, aí a coisa, você entra no estresse. E a família entra no estresse, as outras pessoas entram no estresse. Então, mantendo essa harmonia, né? Criando uma rotina, quando você sentir que está quase explodindo, pensa. Será que eu consigo ligar para um amigo? Será que eu consigo ligar para você conversar com a minha esposa, se você for casado, ou com a minha companheira, se você não for casado? Ou será que eu consigo fazer isso? Se eu consigo fazer isso, eu já vou estar repartindo essa angústia minha antes de explodir. Não deixe explodir, porque se você explodir, realmente você chegou no estresse. O estresse, a ponte quebra, daí nós caímos no rio. Então nós podemos cair no rio e nós morremos afogados. Então mantenha a harmonia sempre. Olhe para o positivo, não fique olhando para o negativo. Nas pequenas vitórias que nós vamos ter durante a pandemia, é que vai dar, no final, a nossa vitória maior, que é quando ela foi embora e nós tivermos novamente nossa sociedade, nosso mundo como ele era anteriormente. E outra coisa, pessoal, se você que está assistindo aí a nossa live, você for pai, mãe, a gente precisa ser referência para os nossos filhos, não é? Não adianta a gente falar para eles, olha, para de gritar, vamos ter paciência, se a gente não está tendo, né? Nessa situação, é normal a gente ter menos paciência, a gente estar mais estressado, angustiado com tudo isso, né? São questões financeiras, questões emocionais, tudo isso está batendo aqui na nossa porta e de maneira muito de repente, né? Que tudo aconteceu. Mas é a situação que a gente tem agora. Então é aquele ditado: como fazer uma boa limonada desse limão? É isso que a gente vai ter que aprender, né? Nós vamos ter que aprender como que nós vamos sair da melhor maneira de uma situação que ninguém gostaria que tivesse acontecendo, mas infelizmente é o que a gente tem agora. Então a gente precisa ser referência para os nossos filhos. E não adianta falar, nós precisamos ser exemplos de atitude, porque aí eles vão conseguir. Não é verdade? Quantas vezes a gente fala, nossa, parece que as crianças estão sentindo que não tem alguma coisa que não está bem, né? Eles percebem. Eles percebem muito, eles conseguem sentir isso. Então, a semana que vem, nós vamos falar sobre, na terça-feira também, às 8 horas, se você também souber, que quer saber desse assunto, marque aí as pessoas que você conhece, nós vamos falar sobre saúde mental das crianças e dos adolescentes. Como que fica tudo isso para eles? Como que fica também esse papel da aprendizagem diante de toda essa situação? Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. Tá bom? E antes de encerrar também, eu gostaria de falar para vocês que nós temos um artigo novo. Aliás, nós estamos com o artigo novo aqui, mas vai sair amanhã nas nossas páginas. Vamos colocar também nas redes sociais, Cognitivamente, no Instagram, tá? Aqui, essas dicas de como manter a saúde mental, elas estão elencadas aqui de maneira mais fácil aqui para vocês, tá bom? É um artigo muito bom. Como o Fernando disse no início, embasado cientificamente, essa é a nossa preocupação desde o começo, desde muito antes dessa pandemia. Tudo que a gente traz aqui, a gente gosta de trazer conhecimento, a gente se preocupa em trazer conhecimento embasado cientificamente. Não é o que a gente acha, mas é o que a ciência tem mostrado pra gente, tá bom? Então, será que alguém tem alguma pergunta aqui no Facebook, aqui no Instagram? O pessoal tá falando que tá travando aqui no Instagram, infelizmente, mas nós vamos deixar a live disponível, tá? Por 24 horas, que é o que eles permitem, tá bom? A semana que vem nós vamos fazer uma outra live falando de crianças e adolescentes, como que fica a saúde mental, como que fica a aprendizagem dessas crianças e adolescentes, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, dá tempo ainda. Quer falar alguma coisa aqui Eu gostaria de falar sobre as pessoas idosas.
Esse é o momento que nós temos que dar muito apoio para nossos parentes, amigos que são idosos, porque eles são um grupo de risco, que estão isolados. E assim como as pessoas também que fazem parte desse grupo de risco, que eles vão ter que se isolar porque realmente de uma forma mais intensa do que nós que vamos no supermercado, fazemos nossa compra com todo o cuidado do mundo, usando máscara, tudo, né? Mas eles vão ter que se isolar de uma forma mais intensa, porque se eles adquirirem a doença, muito provavelmente o prognóstico vai ser muito ruim. Gostaria de falar sobre eles, né? Eles precisam mais do que nunca do apoio nosso. Nós que estamos aí firmes, saudáveis, não somos grupo de risco, eles precisam do nosso apoio moral. Então, manter uma interação com eles é importante, conversar com eles é importante, trazer eles para participar da nossa vida dentro do limite que nós podemos trazer é importante para eles se sentirem valorizados. Não abandone, né, as pessoas idosas, não abandone aquele amigo seu que é grupo de risco, que porque ele tem um problema pulmonar, como enfisema, um diabetes, outro. Mantenha contato com ele. As redes sociais estão aí, gente. O WhatsApp está aí, o telefone está aí, é só descarga, não sei mexer em nada disso. Então vamos lá, vamos descarregar então, vamos ligar, vamos conversar, meu amigo, como é que você está? Você está bem? Essa rede de apoio é o que mantém a gente bem, né? É o que mantém a gente ligado, sabendo que do outro lado da linha vai ter alguém que gosta da gente, né? A pior coisa do idoso é isolamento no nosso país, a gente sempre soube disso, né? Mas agora mais do que nunca, eles vão precisar do nosso apoio. As evoluções do idoso são piores, porque vai evoluir para o delírio, condições graves aí que vão levar para o hospital, e a gente não quer que o paciente idoso vá para o hospital. Por quê? Né? Porque vai estar mais exposto na emergência de uma condição de pegar uma patologia que não é coronavírus, porque lá vai ter paciente, provavelmente, né? Que vai acabar estando com a patologia, então o risco vai existir, vai ser maior para ele. Então, mantenha esse contato, ligue várias vezes, conversa, cria grupo no WhatsApp, cria grupos de pessoas para vocês trocarem também suas angústias, porque todos nós temos nossas angústias no momento desse, nós não vivemos nunca na vida nossa, a nossa geração nunca viveu uma situação dessa. Como eu falei, o que aconteceu em 1918 aqui no nosso país. Quem está vivo em 1918 vai lembrar muito pouco, né, dessa época, né, porque já estão bem idosos, né, muito idosos. Mas, né, vão estar com mais de 100 anos. Então, na verdade, essa geração nossa nunca viveu isso. Então, mantenha essa rede de contato, principalmente as pessoas idosas, as pessoas que estão mais isoladas, que são aquele grupo de risco, né? E você, profissional de saúde? Eu digo o seguinte, crie uma rede de contato entre seu grupo de trabalho, a sua equipe, seus amigos, que nós precisamos nos ajudar um ao outro. Porque cada momento que a gente vive, a gente, sim, fica aqui 100%, será que a CPI é bom? Será que a luva rasgou? Danada, a luva a gente podia ter rasgado, né? E bem na hora errada, né? Eu tirei o avental, bati o avental e peguei e pus a mão no rosto. Quer dizer, todas essas coisas vão surgir no dia a dia do nosso trabalho. Não tem jeito, nós trabalhamos intensamente. Nós não atendemos 1 ou 2 pacientes, nós atendemos 80, 90 pacientes no dia, né? De uma forma tão intensa que às vezes você tem que pensar, a cabeça só está processando, aquele paciente aqui já está pensando nos outros 4, 5 que você deixou, às vezes, né, na observação. Então, quer dizer, todo profissional de saúde, né, trabalha nisso. Todos nós estamos engajados, profissionais de saúde, nisso, né? Desde, né, do que faz o serviço de manutenção dos nossos equipamentos, até, né, o diretor do nosso hospital, né? Todos nós estamos engajados nisso, mas nós precisamos criar uma rede de contato entre nós, para que nós podemos dividir nossas angústias. Essa divisão das nossas angústias é muito importante, porque cada um de nós vai ter, gente. Não adianta dizer que eu, Fernando, não tenho medo quando eu vou lá para a linha de frente atender meus pacientes. Tenho sim. Por quê? Eu sou tão humano quanto qualquer um que está assistindo aqui. Uma enfermeira, ela é tão humana quanto qualquer um que está assistindo isso aqui, né? O auxiliar, ele é tão humano quanto qualquer um que está assistindo isso aqui. O fisioterapeuta, ele é tão humano quanto qualquer um que está assistindo isso aqui. Ele vai ter os mesmos sentimentos. Nós temos os mesmos sentimentos que todos têm. Então, eu aconselharia, crie uma rede, né? Nós temos nossa rede de WhatsApp, mas cada um pode criar da sua forma, para que a gente possa dividir essas angústias entre nós, profissionais, nossos colegas, nossos amigos, para que a gente possa, né, manter nossa moral alta. E uma coisa que eu coloco para você, isso já está provado, mas que cientificamente, né, que a autoestima elevada eleva a nossa imunidade. A autoestima baixa cai a imunidade. O profissional de saúde vai entender o que eu estou falando, né? Lá na artéria dele, lá na veia dele, o leucócito vai para a periferia e não fica homogêneo no sangue. Isso aqui é muito ruim, porque um vírus entrou ali, uma bactéria entrou ali,
esse leucócito até deslocar a periferia, chegar nele, para que já tenha entrado na célula. Então, quer dizer, isso é uma explicação bem fisiológica, bem técnica, mas que é importante você saber, né? O estresse leva a isso. Então, vamos criar essa rede entre nós, né? Que eu acho que é muito importante. Nós estamos na linha de frente, nós sabemos o quanto é duro, né? Mas vamos também olhar sempre aquele paciente que a gente salvou. Aquele que é importante. Os que se foram, a gente fez o melhor que a gente pôde. Mas vamos embasar nele, porque com essas pequenas vitórias, nós vamos chegar no final e vamos falar assim, nós vencemos essa guerra, nós somos os soldados que vencemos essa guerra. Todos nós profissionais de saúde do Brasil. É isso aí, pessoal. Então, a mensagem que a gente gostaria de deixar hoje, principalmente, é a seguinte: todos nós juntos estamos na mesma situação. Todos nós juntos precisamos encontrar caminhos. É uma coisa inédita, é uma coisa única. A gente não tem receita pronta para nada. Mas o que a gente tem é a ciência por trás, que, aliás, traz umas considerações valiosas para nos ajudar. Então, essa é a nossa intenção, mostrar para vocês que existe caminho, que é o caminho positivo, para a gente conseguir juntos superarmos essa pandemia.